Você já chamou algo de besteira. Só porque não entendia, já olhou com desdém para uma devoção ou prática religiosa, menos só por achar que era exagero, fanatismo ou coisa de gente sem instrução. Pois é. Ele também, desse testemunho real, começou sua história com um olhar frio e debochado. Quando via alguém rezando o terço, soltava um suspiro irônico. Quando ouvia uma pregação sobre Nossa Senhora, torcia o nariz. Maria, só mais uma mulher da Bíblia. Mãe de Jesus, claro, mas nada além disso. Era assim que ele pensava. Uma convicção firme, moldada por anos de orgulho espiritual e falta de conhecimento. Talvez você também já tenha pensado assim. Talvez tenha crescido ouvindo que Maria era venerada demais, que isso não agradava a Deus, que bastava falar direto com Jesus. Ou talvez só tenha se afastado com o tempo, sem perceber, como quem larga um livro no meio da leitura menos e depois até esquece que um dia começou. Seja qual for o motivo, a verdade é que esse tipo de pensamento ainda está presente em muitos corações. A ideia de que a mãe de Jesus é só um detalhe na história da salvação. Mas o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque por trás dessa rejeição havia um coração ferido, um homem que se dizia forte, racional, centrado, mas que tremia por dentro, um pai que achava que tinha tudo sob controle, até que a vida o colocou de joelhos diante da dor. E foi nesse chão, no meio do desespero e da confusão, que ele encontrou, ou melhor, foi encontrado por aquela que ele nunca imaginou precisar, Maria. Essa história não é sobre um milagre espetacular com luzes e anjos, é sobre uma conversão silenciosa, construída no escuro de uma noite de lágrimas, sobre um terço esquecido numa gaveta, que um dia virou arma de guerra contra o sofrimento, sobre um Ave Maria, dito com voz embargada, sem saber direito o que estava fazendo menos, mas com um coração gritando por ajuda. E você sabe, o que é mais bonito nisso tudo é que mesmo tendo sido ignorada e até desprezada, Maria respondeu como só uma mãe sabe responder, com acolhimento, sem julgamentos, sem cobranças, apenas com aquele amor que abraça até os filhos que a negam. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que ele hoje chora ao dizer: Maria, me perdoa. Eu não sabia quem você era. Você vai ver como a mãe de Jesus, menos aquela que ele chamava de mulher comum, se revelou mãe dele também. Uma mãe presente, atenta, incansável. E talvez, ao ouvir esse testemunho, você também se sinta tocado a olhar para ela de um jeito novo. Ou talvez, a voltar para os braços dela depois de tanto tempo distante. Você já passou por isso? Já rejeitou algo por falta de compreensão? E depois descobriu que ali estava justamente o que seu coração mais precisava? Pois agora, nessa história real e transformadora, a fé vai ganhar uma nova cor e a devoção à Virgem Maria pode renascer no seu coração, assim como renasceu no dele. E o que aconteceu depois da primeira Ave Maria? Bom, é aí que a verdadeira transformação começa. Aquela oração simples, repetida com lágrimas e pouca certeza, abriu um caminho que ele jamais imaginou percorrer. Não foi mágica, foi amor, um amor que se revelou aos poucos, como uma mãe que se aproxima devagar do filho ferido, com medo de assustar menos, mas determinada a curá-lo. Ele, que antes zombava dos fiéis com um terço na mão, agora se via contando as contas uma por uma, com um coração batendo diferente. Não era apenas reza decorada, era entrega. Era o começo de uma fé nova, que nascia do chão da dor, mas apontava para o céu. E nesse ponto da história, eu quero fazer um convite para você que está aqui comigo. Se esse assunto faz sentido para você, se de alguma forma esse testemunho tocou seu coração ou te fez lembrar de algo que viveu ou está vivendo, escreve aqui nos comentários. Pode ser uma experiência com Maria, uma dúvida que carrega, ou até uma oração silenciosa em forma de palavras. Comentário com carinho. E sua partilha pode consolar ou fortalecer outra pessoa também. Aqui, a gente caminha junto. E se você está sentindo esse vídeo como uma conversa entre irmãos de fé, aproveita e deixa seu like. Isso mostra para mim que você está comigo nessa missão. E também ajuda o vídeo a alcançar mais corações.
que precisam dessa mensagem. Cada curtida é como uma vela acesa menos espalha a luz. E se esse não é o primeiro conteúdo que você assiste aqui, mas ainda não se inscreveu, faz isso agora! Quando você se inscreve e ativa o sininho, você não perde as próximas histórias como essa. Menos, e ainda fortalece essa comunidade linda que cresce com cada novo testemunho. Cada nova oração, cada nova vida tocada, a sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e continuar levando fé, consolo e verdade para muita gente. Então comenta, curte, se inscreve e segue comigo, porque agora vamos ver como a presença de Maria se fez cada vez mais viva na vida desse homem, menos até ele chamá-la. Enfim, de mãe, ele era daqueles que se dizia católico. E tecnicamente, era batizado ainda bebê, fez a primeira comunhão no tempo certo, foi crismado. Mas depois disso, a fé ficou ali, engavetada, guardada com os álbuns de infância e os papéis do colégio. Não era que ele negasse Deus. Só não via mais sentido em tanta coisa que parecia ritual, formalidade, excesso. Pra que isso tudo? Pensava, basta acreditar em Deus e pronto. Rezar. Ele rezava de vez em quando, menos normalmente, só quando apertava. Um Pai Nosso antes de dormir, às vezes uma prece rápida no trânsito ou na fila de um exame. Mas nada de profundidade. Era uma fé rasa do superfície, como quem cumpre uma obrigação moral e não vive uma relação viva. A devoção aos santos não fazia sentido para ele. Achava bonito quem tinha fé, mas exagero quem acendia vela, pedia intercessão, fazia promessas, e com Maria, a resistência era ainda maior. A ideia de chamá-la de mãe o incomodava. Ela foi importante, claro. Gerou Jesus. Teve o papel dela, mas acabou aí. Dizia, sempre com aquela postura de quem não queria ser enganado, manipulado por tradições humanas. Como se a igreja tivesse criado algo que desviasse o foco de Deus. Por trás desse discurso, no entanto, havia uma certa armadura, de não se comprometer, de manter a distância emocional, e por mais que externamente parecesse tudo bem, por dentro havia um vazio que ele não sabia nomear. Esse tipo de mentalidade, na verdade, é mais comum do que parece. Quantos vivem uma vida religiosa apenas de nome, desconectados da essência, como se estivessem presentes, mas com o coração fora do lugar? Ele era um desses. Vivia os dias correndo atrás de trabalho, contas, obrigações, como quase todo mundo. Mas bastou algo sair do eixo, uma perda, uma doença, medo profundo, para aquela estrutura desabar como areia. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque foi justamente nesse momento de fragilidade que as primeiras rachaduras começaram a aparecer na armadura, que ele mesmo construiu. Não foi de uma hora para outra, mas algo lá no fundo começou a chamar, e ele já não conseguia ignorar como antes. Comenta aí. Tô nessa jornada também por dentro. Ele carregava uma convicção. Gente que se apega à imagem, terço ou procissão, está se desviando do que realmente importa. Era assim que ele pensava. Cada vez que passava em frente a uma igreja e via um grupo rezando o terço, olhava com certo desprezo. Achava bonito, até respeitável, mas no fundo acreditava que era coisa de gente que precisava de muleta emocional. Deus não precisa de intermediários, repetia para si mesmo. E com isso criava uma distância cada vez maior daquilo que ele nem se permitia conhecer. Era um orgulho silencioso, camuflado de fé racional, como se amar Maria fosse falta de maturidade espiritual. Como sei isso? Os mais fracos precisassem recorrer à mãe. Ele não percebia, mas esse tipo de mentalidade estava roubando dele algo precioso. A experiência concreta de um amor que acolhe, consola e transforma. Enquanto ele se armava com argumentos e teorias, o coração seguia murcho, endurecido, sem espaço para doçura. Ele resistia a tudo o que remetia à ternura de Maria. Recusava convites para novenas, não aceitava objetos religiosos. E se alguém mencionava uma promessa feita a Nossa Senhora, ele desconversava com um sorriso forçado. Por dentro, havia desconforto, mas por fora,
A pose era firme, como se admitir que precisava de Maria fosse sinal de fraqueza. Só que o impacto desse orgulho começou a cobrar um preço. Sem perceber, ele se afastava cada vez mais da paz interior. A fé que antes era fria e teórica começou a se tornar um fardo, algo que ele já não sabia como sustentar. Era como se uma parte dele quisesse acreditar com mais profundidade, mas não encontrava espaço para isso dentro de si. E essa divisão foi crescendo, até que a vida se encarregou de escancarar essa verdade oculta. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a forma como ele foi confrontado com essa realidade foi tão inesperada quanto necessária. Não foi um sermão, nem uma argumentação teológica. Foi dor, foi perda, foi o colapso daquilo que ele achava ter sob controle. E só ali, no silêncio forçado do sofrimento, ele começou a ouvir uma voz que por anos tinha ignorado. Comenta aí, isso faz sentido para mim? Até aquele ponto, ele realmente acreditava que tinha tudo sob controle. A rotina era pesada, os compromissos não davam trégua, mas ele sabia lidar. Ou, pelo menos, achava que sabia. A fé seguia como um pano de fundo distante, presente, nos batismos e casamentos, nas frases prontas de consolo, mas ausente da vida prática. Até que o chão começou a sumir sob seus pés. A notícia veio seca, rápida, dura. O filho estava doente, grave. Daquelas doenças que ninguém espera, que não se resolve com um simples tratamento ou uma palavra de otimismo. Foi como se o mundo desacelerasse e tudo perdesse o sentido. Em questão de segundos, aperte Dolly, ele entrou numa jornada emocional intensa, menos e solitária. Tentou se manter firme, racionalizar, seguir as recomendações médicas. Mas cada exame, cada novo sintoma, cada incerteza corroía um pouco. Mas aquela fortaleza interior que ele construiu com tanto esforço ao longo dos anos. E é curioso como, diante da dor, as máscaras começam a cair. Ele, que zombava de quem chorava em procissões, agora não conseguia conter as próprias lágrimas, nem no meio da sala de espera. Era como se todo o orgulho desmoronasse junto com a falsa sensação de controle. Nesse processo, a fé começou a balançar. Não do jeito tradicional, como quem questiona a existência de Deus, mas do modo mais silencioso e profundo. Ele se perguntava por que Deus parecia tão longe. Sentia um vazio inexplicável, como se tivesse sido esquecido. E a verdade é que ele se sentia perdido. Não sabia mais o que pedir, como rezar, nem a quem recorrer. Era como se tivesse sido jogado em um deserto, sem bússola, sem direção. E nesse desespero, tudo aquilo que ele sempre rejeitou começou a ecoar dentro dele. Lembrou da mãe rezando o terço em silêncio. Lembrou de uma imagem de Maria na parede da casa da avó, com olhos compassivos, mãos postas, como quem esperava por um reencontro. Foi quando ele se pegou murmurando, quase sem perceber: se tem alguém aí, me ajuda. E esse foi o ponto de virada. A quebra definitiva daquela mentalidade fria que o mantinha distante do sagrado. Ele já não queria entender. Ele só queria ser acolhido, só queria sentir que alguém o ouvia. E naquele instante, sem saber porquê, pensou em Maria. Foi um pensamento rápido, espontâneo, quase instintivo, mas com um impacto tão profundo que ele mesmo se assustou. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu depois disso não foi apenas um alívio emocional. Foi o começo de uma revelação que mudou completamente sua forma de ver a fé, a dor e o amor de Deus por meio da mãe que ele nunca tinha deixado se aproximar. Comenta aí, isso faz sentido para mim. Foi naquele quarto escuro, entre soluços e a respiração pesada do medo, que ele finalmente se permitiu quebrar o silêncio. Não teve palavras bonitas, não teve discurso, apenas um sussurro engasgado que escapou por entre os dentes. Se existe alguém lá em cima, era o grito de alguém que já tinha esgotado todos os recursos, todas as explicações lógicas, todas as defesas. O orgulho tinha se dissolvido na dor. Ele não buscava mais respostas, só queria ser ouvido. Só queria que alguém o enxergasse. Naquele abismo, foi quando ele viu
Ou melhor, notou o terço. Estava ali, em cima da cômoda, quase esquecido. Era um presente antigo, dado por uma tia que sempre rezava por ele, mesmo sem saber de tudo o que se passava em seu interior. O terço estava ali, como quem espera, como quem sabe que uma hora o filho volta para casa. Ele hesitou, ficou olhando aquele objeto com estranheza, como se fosse algo que não lhe pertencesse. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia: pega, reza, só tenta. Com as mãos trêmulas, pegou o terço e se ajoelhou, sem entender direito por onde começar. Não lembrava das orações completas, não sabia o que vinha primeiro. Mas o coração estava pronto. E foi com esse coração ferido que ele começou a balbuciar as primeiras palavras. Ave Maria, cheia de graça. A voz saiu falha. Emoção apertou. Ele repetia mais com o sentimento do que com a razão. Cada conta parecia uma lágrima. Cada oração um suspiro de quem voltava à infância, à memória afetiva, aquela fé simples que um dia teve, mas que tinha deixado para trás. O impacto daquela oração não foi imediato, mas foi profundo. Não houve luz no céu, nem vozes no quarto, mas houve uma paz estranha. Um silêncio diferente, como se algo invisível, mas muito real, tivesse se sentado ao lado dele naquele chão frio. Ele continuou, meio perdido, meio quebrado, mas determinado. Era a primeira vez que rezava com sinceridade, sem máscaras, sem teorias, sem filtros. Era só ele e uma mãe que ele nunca reconheceu, mas que agora começava a enxergar com outros olhos. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que começou ali não foi apenas um momento de desabafo. Foi o início de uma jornada silenciosa, uma transformação que mexeu com as bases da sua mentalidade e abriu portas para verdades que ele nunca tinha considerado. Escreve aí, tô nessa jornada também, mesmo sem saber direito a ordem certa. Ele foi seguindo com o que lembrava. Cada Ave Maria parecia uma tentativa de reconstruir algo dentro de si, menos como se, a cada conta do terço, ele costurasse os pedaços do próprio coração. Não era uma oração perfeita, longe disso, mas era real, era sentida. E Deus não está procurando perfeição, mas verdade. E ali havia verdade de sobra. Os olhos ainda estavam marejados quando ele terminou a última dezena. O ambiente do quarto continuava o mesmo, menos as paredes. O silêncio, a luz fraca, mas algo nele havia mudado. Uma sensação estranha, quase indescritível. Como se o peso de toneladas tivesse dado lugar a um suspiro leve. Como se o peito, antes esmagado pela angústia, agora estivesse começando a reaprender a respirar. Ele mesmo não sabia explicar. Só sabia que aquilo não era coisa da cabeça. Era diferente de tudo o que já tinha sentido. Uma paz que não fazia barulho, que não exigia explicação. QS estava ali. A verdade é que ele não teve uma visão, nem ouviu vozes do céu. Não houve sinais externos, nenhum milagre aparente. Mas também, quem disse que Deus precisa gritar para ser ouvido? Às vezes, ele só sussurra, e mesmo esse sussurro tem poder de transformar tudo. Foi como um abraço, não daqueles com braços, mas daqueles que envolvem a alma. Um acolhimento invisível, mas tão real que ele não teve dúvidas. Não estava mais sozinho. Aquilo foi mais do que um alívio momentâneo. Foi o primeiro estalo de uma mudança de mentalidade. O início de uma abertura. Pela primeira vez, ele se deu conta de que talvez, só talvez, houvesse mesmo uma presença acompanhando seus passos, mesmo nos piores dias. Uma presença que não o abandonou quando ele se perdeu. Que esperou, com paciência, até que ele tivesse coragem de dizer: me ajuda. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque o que aconteceu ali não foi apenas um momento bonito. Foi um gatilho espiritual. Uma revelação. E é sobre esse tipo de impacto que ninguém vê, mas que transforma tudo por dentro, que a gente precisa falar. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Dias depois daquela primeira oração meio torta, algo começou a mudar. Aos poucos. Sem alarde. Não era como se a vida tivesse virado do avesso da noite para o dia. Mas ele sentia mais força para levantar da cama.
Os pensamentos escuros que antes o dominavam começaram a perder espaço. Teve uma noite em especial que ficou gravada na alma. Um sonho simples, mas intenso. No sonho, ele estava perdido num lugar escuro, sem saída. E então, uma mulher de olhar sereno apareceu. Ela não disse nada, só estendeu a mão. E ele, sem saber porquê, segurou. Acordou com um coração disparado e uma certeza dentro dele. Aquela mulher era Maria. No começo, ele tentou racionalizar. Foi só um sonho, pensou. Mas no fundo, sabia que não era só isso. Porque desde então, a vida começou a ter mais cor. A dor ainda existia, claro, mas agora havia também uma espécie de consolo. Um amparo silencioso que ele não sabia explicar. Quando as dificuldades voltavam com força, ele se lembrava daquele momento no sonho, da mão estendida, do olhar calmo, e algo dentro dele dizia: você não está sozinho. Foi nessa fase que ele começou a entender, com o coração, aquilo que antes zombava com a boca. Maria não era só uma personagem da fé alheia, não era uma figura religiosa distante, nem uma mulher comum como ele costumava repetir com desprezo. Ela era mãe. E não qualquer mãe. Era uma mãe que via feridas que ninguém via, que entendia dores que nem ele mesmo sabia nomear, que não obrigava, não forçava, não gritava menos, só oferecia presença. E foi nessa presença suave, quase, que ele encontrou forças para dar passos que nunca achou que conseguiria dar. Essa experiência não foi só emocional, foi um divisor de águas na mentalidade dele. Porque quando alguém descobre que é amado de verdade, mesmo com todos os erros e quedas, isso muda tudo. É como se algo dentro do peito fosse realinhado, como se uma parte esquecida da alma, que estava adormecida, despertasse de novo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que vem depois desse despertar silencioso é uma virada, que muita gente não imagina, menos o momento em que ele decide não apenas aceitar esse amor, mas corresponder a ele. Escreve aí nos comentários. Foi ali que ela me pegou pela mão. Depois daquele despertar silencioso, algo dentro dele começou a pedir por mais. Não era só emoção passageira, nem aquela fé confusa e cheia de lacunas que ele carregava antes. Agora era sede de conhecer quem era essa mulher que, mesmo desprezada por tanto tempo, tinha vindo ao seu encontro sem cobrar nada. Então ele começou a buscar, no começo de forma tímida, quase escondido, um vídeo aqui, uma pregação ali. Tinha medo de parecer fraco, do parecer fanático. Mas por dentro, algo estava mudando de verdade. Cada palavra que ouvia sobre Maria parecia encaixar uma peça dentro dele. A intercessora que aponta para Jesus, a mulher forte, que suportou a dor da cruz sem perder a esperança. A mãe que não solta da mão de quem caiu. Ele nunca tinha escutado isso antes, com um coração aberto. E agora, quanto mais escutava, mais entendia. Ela não queria roubar o lugar de Deus. Pelo contrário, ela levava até ele com uma ternura que nenhuma pregação sozinho tinha conseguido provocar antes. Foi nessa jornada que ele descobriu o terço. E ao contrário do que pensava, não era uma repetição sem sentido. Era como sentar no colo da mãe e desabafar, misturado com o silêncio que cura. A cada mistério, ele revivia a história da salvação. A cada conta, sentia como se sua própria vida estivesse sendo recontada por um olhar mais misericordioso. E foi ali que algo poderoso aconteceu. A vergonha deu lugar à gratidão. Um dia, enquanto rezava em silêncio, ele não aguentou e murmurou: Maria, me perdoa. E sabia quem você era. E chorou, mas não foi aquele choro de dor, e sim de reencontro, como quem reconhece que perdeu tempo demais andando longe de casa, mas finalmente achou o caminho de volta. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a fé deixa de ser só teoria e começa a se tornar uma escolha vivida, mesmo nas pequenas decisões do dia a dia, menos é aí que o coração realmente muda. Comenta aí, tô nessa jornada também. Hoje, tudo é diferente. Aquele homem que antes zombava do terço agora
o segura com reverência. Reza não apenas com palavras, mas com um coração. Ensina os filhos como quem entrega um tesouro. Reza com a esposa como quem fortalece a união. E acolhe amigos feridos com oração silenciosa, menos sem discurso. Só presença. Ele não virou pregador, mas carrega uma verdade viva. Maria não afasta de Jesus, ela conduz até ele. Foi com ela que ele aprendeu a escutar, esperar e obedecer. E isso transformou sua mente, suas escolas, sua forma de ver o tempo, a dor e a esperança. Seu testemunho tem força porque vem da experiência, não da teoria. Ele descobriu que Maria não é rival de Deus, mas aliada do céu. Uma mãe que intercede e ensina a amar como Jesus. E hoje, sem querer convencer ninguém, ele só partilha o que viveu. E isso toca, porque a fé vivida convence mais do que qualquer palavra. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. E se o silêncio que você sente de Deus não for ausência, mas um convite à escuta mais profunda? Muitos passam a vida buscando uma fé que emocione e dê sentido, mas sem perceber, acabam ignorando um dos caminhos mais seguros de intimidade com o céu, o colo de Maria. E não se trata de doutrina complexa, mas de experiência, de dar uma chance real a essa mãe que nunca te rejeitou, mesmo quando você tentou afastá-la. Quantas decisões seriam mais leves se você apenas dissesse: mãe, me ajuda. Às vezes, o que falta não é entender tudo, mas simplesmente rezar, mesmo sem sentir nada, porque a oração, nesse caso, é reencontro menos com a ternura, com a verdade, com o amor que te sustenta. Maria não compete com Jesus, ela conduz até ele. E quando você se abre a esse amor, algo começa a mudar. Talvez não por fora, mas por dentro, na sua forma de pensar, de olhar, de perceber os sinais de Deus. E é essa mudança interior que transforma tudo. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma revelação silenciosa nessa jornada com Maria, que poucos percebem menos, e ela tem o poder de curar marcas que nem você sabia que ainda estavam abertas. Escreve aí: mãe, me ensina a te amar. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou aí dentro. E é por isso que eu quero te convidar a se inscrever no canal. Não só para receber os próximos vídeos, mas para caminhar junto nessa jornada de fé, transformação e descobertas que a gente está vivendo aqui. Cada vídeo é pensado para te fortalecer, para te lembrar do que realmente importa e para mostrar que mesmo nos dias mais difíceis, você nunca está sozinho. Aproveita e deixa aqui nos comentários uma frase que resume o que ficou no teu coração. Essa mensagem foi para mim. Quero muito saber quem ficou comigo até o final, quem sentiu essa conexão verdadeira e quem está aberto a dar passos novos na fé. Se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma te ajudou a enxergar com mais clareza, dixa like aqui. Isso ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe e mostra que vale a pena continuar partilhando essas verdades escondidas no cotidiano. E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo isso que a gente falou. Clica e continua comigo. Por lá, a próxima parte pode ser exatamente o que teu coração precisa agora.